Olá, estava te esperando para continuarmos. Antes de prosseguir, vamos deixar uma dica super valiosa. Se você quiser encontrar materiais gratuitos e de qualidade para sua preparação, deixamos alguns links na descrição. Agora vamos continuar. Capítulo 16. Das penalidades. Artigo 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades. Inciso 1º. Advertência por escrito. Inciso 2º. Multa. Inciso 3º. Suspensão do direito de dirigir. Inciso 5º. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Inciso 6º. Cassação da permissão para dirigir. Inciso 7º. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Parágrafo 1º. A aplicação das penalidades previstas neste Código não ilide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei. Parágrafo 3º. A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor. Artigo 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. Parágrafo 1º. Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata este Código, toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída. Parágrafo 2º. Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar. Parágrafo 3º. Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Parágrafo 4º. O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido. Parágrafo 5º. O transportador é o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Parágrafo 6º. O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado. Parágrafo 7º. Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Parágrafo 8º. Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de 12 meses. Parágrafo 9º. O fato de um infrator ser pessoa jurídica não o exime do disposto no parágrafo 3º do artigo 258, e no artigo 200. Parágrafo 10. O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em campo próprio do cadastro do veículo no RENAVAN. Parágrafo 11. O principal condutor será excluído do RENAVAN. Inciso 1º. Quando houver transferência de propriedade do veículo. Inciso 2º. Mediante requerimento próprio ou do proprietário do veículo. Inciso 3º.
a partir da indicação de outro principal condutor. Artigo 258. As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, em 4 categorias. Inciso 1º. Infração de natureza gravíssima, punida com multa no valor de R$ 293,47. Inciso 2º. Infração de natureza grave, punida com multa no valor de R$ 195,23. Inciso 3º. Infração de natureza média, punida com multa no valor de R$ 130,16. Inciso 4º. Infração de natureza leve, punida com multa no valor de R$ 88,38. Parágrafo 2º. Quando se tratar de multa agravada, o fator multiplicador ou índice adicional específico é o previsto neste Código. Artigo 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. Inciso 1º. Gravíssima 7 pontos. Inciso 2º. Grave 5 pontos. Inciso 3º. Média 4 pontos. Inciso 4º. Leve 3 pontos. Parágrafo 4º. Ao condutor identificado será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257 deste Código, exceto aquelas. Inciso 1º. Praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional, e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excluídas as situações regulamentadas pelo CONTRAN conforme disposto no artigo 65 deste Código. Inciso 2º. Previstas no artigo 221, nos incisos 7º e 21 do artigo 230 e nos artigos 232, 233, 233-A, 240 e 241 deste Código, sem prejuízo da aplicação das penalidades e medidas administrativas cabíveis. Inciso 3º. Puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir. Artigo 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste Código. Parágrafo 1º. As multas decorrentes de infração cometida em unidade da federação diversa da do licenciamento do veículo serão arrecadadas e compensadas na forma estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. As multas decorrentes de infração cometida em unidade da federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação. Parágrafo 4º. Quando a infração for cometida com veículo licenciado no exterior, em trânsito no território nacional, a multa respectiva deverá ser paga antes de sua saída do país, respeitado o princípio de reciprocidade. Artigo 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Inciso 1º. Sempre que, conforme a pontuação prevista no artigo 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 meses, a seguinte contagem de pontos. Alínea A. 20 pontos caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação. Alínea B. 30 pontos caso conste uma infração gravíssima na pontuação. Alínea C. 40 pontos caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Inciso 2º. Por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações prevêem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Parágrafo 1º. Os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes. Inciso 1º. No caso do inciso 1º do caput, de 6 meses a 1 ano, e no caso de reincidência no período de 12 meses, de 8 meses a 2 anos. Inciso 2º. No caso do inciso 2º do caput, de 2 a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional,
e, no caso de reincidência, no período de 12 meses, de 8 a 18 meses, respeitado o disposto no inciso 2º do artigo 263. Parágrafo 2º. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem. Parágrafo 3º. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina a quantidade de pontos computados, prevista no inciso 1º do caput ou no parágrafo 5º deste artigo, para fins de contagem subsequente. Parágrafo 5º. No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput deste artigo será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na alínea C do inciso 1º do caput deste artigo, independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 12 meses, atingir 30 pontos, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 6º. Concluído o curso de reciclagem previsto no parágrafo 5º, o condutor terá eliminados os pontos que lhe tiverem sido atribuídos, para fins de contagem subsequente. Parágrafo 7º. O motorista que optar pelo curso previsto no parágrafo 5º não poderá fazer nova opção no período de 12 meses. Parágrafo 8º. A pessoa jurídica concessionária ou permissionária de serviço público tem o direito de ser informada dos pontos atribuídos, na forma do artigo 259, aos motoristas que integrem seu quadro funcional, exercendo atividade remunerada ao volante, na forma que dispuser o CONTRAN. Parágrafo 9º. Incorrerá na infração prevista no inciso 2º do artigo 162 o condutor que, notificado da penalidade de que trata este artigo, dirigir veículo automotor em via pública. Parágrafo 10. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo CONTRAN. Parágrafo 11. O CONTRAN regulamentará as disposições deste artigo. Artigo 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á. Inciso 1º. Quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Inciso 2º. No caso de reincidência, no prazo de 12 meses, das infrações previstas no inciso 3º do artigo 162, e nos artigos 163, 164, 165, 173, 174 e 175. Inciso 3º. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no artigo 160. Parágrafo 1º. Constatada em processo administrativo a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento. Parágrafo 2º. Decorridos 2 anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Artigo 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. Artigo 266. Quando o infrator cometer, simultaneamente, 2 ou mais infrações, seriam aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades. Artigo 267. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Artigo 268. O infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Inciso 2º. Quando suspenso do direito de dirigir. Inciso 3º. Quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial. Inciso 5º.
a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. Inciso 6º. Em outras situações a serem definidas pelo CONTRAN. Artigo 268-A. Fica criado o Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC, administrado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com a finalidade de cadastrar os condutores que não cometeram infração de trânsito sujeita à pontuação prevista no artigo 259 deste Código, nos últimos 12 meses, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 1º. O RNPC deverá ser atualizado mensalmente. Parágrafo 2º. A abertura de cadastro requer autorização prévia e expressa do potencial cadastrado. Parágrafo 3º. Após a abertura do cadastro, a anotação de informação no RNPC independe de autorização e de comunicação ao cadastrado. Parágrafo 4º. A exclusão do RNPC dar-se-á. Inciso 1º. Por solicitação do cadastrado. Inciso 2º. Quando for atribuída ao cadastrado pontuação por infração. Inciso 3º. Quando o cadastrado tiver o direito de dirigir suspenso. Inciso 4º. Quando a carteira nacional de habilitação do cadastrado estiver cassada ou com validade vencida há mais de 30 dias. Inciso 5º. Quando o cadastrado estiver cumprindo pena privativa de liberdade. Parágrafo 5º. A consulta ao RNPC é garantida a todos os cidadãos, nos termos da regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão utilizar o RNPC para conceder benefícios fiscais ou tarifários aos condutores cadastrados, na forma da legislação específica de cada ente da federação. Parabéns! Você terminou o estudo do texto. Se gostou desse vídeo, deixe um like. Assim saberemos se o conteúdo está bom ou se precisa ser melhorado. Vamos ficando por aqui. Obrigada. Nos vemos em breve.